Olá, eu quero te dar as boas-vindas aqui nessa aula, onde eu vou te mostrar como que você pode atrair mais clientes e vender mais sem a necessidade de criar conteúdos nas redes sociais. E eu quero deixar bem claro aqui duas coisas. A primeira é, se você é uma pessoa que gosta de gerar conteúdos, se você tem tempo para isso, não tem problema algum. O que eu vou te apresentar aqui é uma estratégia que eu julgo ser mais inteligente. Então, o que você deve fazer nesse momento? Pegar o que você já faz, que é a criação de conteúdo, mais a estratégia inteligente que eu vou te mostrar aqui e unir as duas, ok? E aí você vai aumentar o seu poder de atração de clientes. Agora, se você não gosta de criar conteúdos, se você não tem tempo para isso, que é o meu caso, meu tempo ele é muito escasso, o que eu vou te mostrar aqui vai cair como uma luva para você, beleza? É perfeito. Então você vai ter aí resultados excelentes, criando aí poucos conteúdos nas redes sociais, ou talvez não criando nenhum, para ser muito sincero, tá certo? Então eu vou te mostrar aqui a estratégia comum que existe hoje no mercado, talvez seja a que você utiliza, e vou te mostrar a estratégia inteligente que eu utilizo, que os meus clientes utilizam, e aí outras pessoas no mercado também, tá certo? Mas antes de mostrar como que funciona essa estratégia na prática, é preciso que você entenda aqui alguns pontos que são cruciais para que você consiga compreender e executar exatamente o que eu vou te mostrar. Algum desses pontos é sobre a questão de público, tá? Existe hoje dois tipos de públicos que eu e você nós temos aí à nossa disposição para vender. O primeiro público é um público inconsciente e o segundo público um público consciente. O nome aqui já é bem sugestivo, né? Inconscientes são aquelas pessoas que não têm consciência, que têm um problema, que têm uma necessidade. Tá? Logo, essas pessoas não tendo consciência que tem um problema, elas também não têm consciência de que o seu produto ou o seu serviço é a solução para resolver esse problema. Tá certo? Porque, com certeza, você que é empreendedor, empreendedora, sabe que o que nós vendemos é simplesmente para resolver algum problema ou alguma necessidade. Não é isso? Ah, Kleber, eu vendo lingerie. Cara, se você vende lingerie, é para solucionar um problema, de repente, de autoestima da mulher, ok? Do homem, certo? Então, sempre existe por trás de um produto ou um serviço uma necessidade ou um problema. Talvez não seja um problema propriamente dito, mas seja uma necessidade, um desejo, certo? Ah, Kleber, eu vendo aqui, eu trabalho com maquiagem, beleza. Então, qual que é o problema que você resolve dessas pessoas que te procuram, ok? Sobre essa questão de maquiagem. Elas têm algum problema específico. Então, você resolve esse problema. O seu produto e serviço, ele é um solucionador de problema, beleza? Então, esse primeiro público é um público inconsciente, é um público que não tem consciência que precisa do seu produto ou serviço. Logo, nós não conseguimos vender para um público inconsciente. Então, esse público não tem como vender para ele, certo? O segundo público é um público consciente, que, ao contrário do público inconsciente, ele está pronto para comprar de você, a qualquer hora e a qualquer dia. Acredite nisso. Um exemplo de um público consciente. Imagina agora que você esteja num trânsito e, cara, está lá 40 graus agora. A temperatura é de 40 graus, você está preso ali há 30 minutos no trânsito. De repente aparece ali para você um vendedor de água, certo? Aí eu te faço uma pergunta. Esse vendedor, quando ele chega até você para oferecer a água ali para você, ele precisa gerar conteúdos, porque gerar conteúdo nada mais é do que você falar do seu produto, do que você mostrar características, benefícios, para que a pessoa crie desejo de comprar, não é? Esse vendedor, ele precisa falar para você de onde foi coletada aquela água, qual foi o material utilizado para criar a embalagem ali daquela água. Ele precisa disso? Obviamente que não. Sabe por quê? Porque você já está pronto. Você já está pronto. Você está ali num calor intenso, você tem um problema. Qual o problema que é? Esse problema é que você precisa hidratar o seu corpo, né? A sua boca, a sua garganta tá seca ali. Então você precisa urgentemente da água. Então você tem consciência de que você precisa daquele produto e precisa naquele momento. O vendedor, o único trabalho dele vai ser te oferecer e receber o dinheiro. Beleza? Que é exatamente a estratégia que eu vou te mostrar, que ela está baseada neste público consciente. Antes de eu entrar na prática, deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa que é extremamente importante e muitas pessoas não têm consciência disso, né?
que essas pessoas, nós separamos em 5 níveis de consciência. Por que que hoje, raciocina comigo agora, por que você acha que muitas pessoas, talvez concorrentes criam muito conteúdos nas redes sociais e não conseguem vender? Ou vende uma quantidade muito abaixo daquilo que esperava. E você olha lá conteúdos assim relativamente legais, bacanas, que fazem sentido, né? Por que que isso não Por que que essas pessoas têm esse problema de vendas, mesmo criando muito conteúdo? Existem alguns motivos, mas um deles, se não o principal, é porque essas pessoas, esses empreendedores que estão gerando esses conteúdos, eles não têm a consciência que as pessoas que estão lá, elas se dividem em 5 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é aquelas pessoas inconscientes, que nós já falamos. O segundo nível é aquelas pessoas que têm um nível de consciência do problema. O que significa isso? Tá? Antes de explicar, é importante falar que cada nível de consciência aqui é um público diferente, ok? E cada nível de consciência sendo um público diferente, nós temos 5 estratégias diferentes aqui para se comunicar com essas pessoas. 5 estratégias de comunicação diferentes, 5 estratégias de vendas diferentes para cada nível de consciência. Tá certo? Vamos lá, vai ficar mais claro, tenha paciência aí. O primeiro nível de consciência é o público inconsciente, que nós já falamos. O segundo nível de consciência é aquele público que tem consciência do problema. Um exemplo, imagina um vendedor. Esse cara ou essa mulher, ele precisa ir bater a meta do mês. Só que esse vendedor não está conseguindo atingir essa meta. Logo, ele tem consciência que o problema dele é aumentar a venda. Depois, nós vamos para o terceiro nível de consciência, que é a consciência da solução. Ele sabe que precisa vender mais e agora ele tem a consciência que precisa de um curso para resolver esse problema. Então, ele precisa comprar um curso para aprender a vender mais, precisa participar de uma mentoria para aprender a vender mais. E aí, depois, o outro nível de consciência, né? O quarto nível de consciência é a consciência do produto ou do serviço. Ele sabe que precisa vender mais, sabe que precisa aprender a vender mais, que seria um curso ou mentoria, e agora ele já sabe qual é o curso ou qual é a mentoria que ele precisa comprar. Né? O curso seria o produto, a mentoria seria o serviço. E o quinto nível de consciência é aquele público que está completamente consciente de tudo. Esse público seria o cliente que você tem hoje. Certo? Porque esse cliente já passou por todos esses estágios de consciência. Então, esse cliente é aquela pessoa que está mais fácil de comprar de você. Essa pessoa você não precisa gerar conteúdo. Essa pessoa você não precisa convencê-la de absolutamente nada. Ela está pronta, você só precisa pegar o que você tem e oferecer para esse cliente. Beleza? Esse aqui é um assunto um pouco mais complexo e que eu poderia aqui utilizar pelo menos umas 4 horas só para falar sobre níveis de consciência de um público. Mas eu trouxe esse assunto aqui para você entender um pouco mais sobre onde que se baseia essa estratégia inteligente que eu vou te apresentar aqui agora. Antes de continuar, é importante também falar um pouquinho da minha história, né? Quem sou eu para estar te ensinando e para estar te falando sobre esse assunto. Eu iniciei no marketing online em 2017. Comecei a estudar em 2016 e em 2017 eu comecei a trabalhar como afiliado. Se você não sabe o que é isso, nada mais é do que você vender um produto ou um serviço de alguém e receber uma porcentagem através de cada venda que você faz. Então, eu fazia isso em 2017 aqui na internet. Eu tenho muita facilidade em aprender as coisas. E sou uma pessoa que gosto muito de ler e muito de pesquisar. Por conta disso, né, ou por consequência disso, logo eu tive a ideia de criar o meu próprio produto. Falei, cara, eu estou vendendo o produto das pessoas, eu posso ter o meu próprio produto, né? Eu preciso simplesmente me especializar em alguma coisa e aí começar a oferecer isso na internet. Então, em 2017, foi liberado oficialmente, dentro da plataforma do Facebook, o uso de chatbots. Em 2017, a gente falava pouco de Instagram, certo? A bola da vez era Facebook, os grupos do Facebook, as fanpages, né? As conhecidas páginas aí. E aí, o que acontece? Eu fui e logo, desde então, entendi que tinha 2 públicos, um consciente e um inconsciente. E
E já se falava muito dessa questão de conteúdo, que você precisava gerar conteúdos para ser autoridade. Eu falei, cara, tem que ter uma maneira mais inteligente para vender produtos e serviços na internet. Mesmo porque eu não tenho tempo. Na época eu precisava urgentemente de fazer caixa, né, de dinheiro. Eu falei, eu não tenho esse tempo de gerar autoridade, de ter seguidores, né, de ter pessoas ali me acompanhando para vender meu produto. Então, eu fui pesquisar, começando a estudar, eu entendi que tinha sim uma maneira para que eu conseguisse vender o meu produto rápido sem a necessidade de ser conhecido. E aí foi onde eu cheguei nesse público consciente. Falei, olha, tem um público aqui que tem uma dor. Então eu preciso arrumar um produto que resolva a dor desse público. Foi onde eu cheguei no chatbot. Então eu comecei a estudar muito sobre chatbot. Na época, inclusive, falava-se muito pouco de chatbots no Brasil. E aí eu fui buscar conhecimentos fora conteúdos fora do país, né, na língua inglesa. E aí eu fui conseguir desenvolver um primeiro chatbot, comecei a aprender sobre a ferramenta, criei esse chatbot para um público específico e simplesmente eu fui lá e ofereci. Criei um conteúdo apenas, um post na época, né? E fui lá e cheguei para esse público que já tinha uma dor específica e apresentei o meu chatbot como a solução desse problema. Resumindo, porque a história é muito grande, resumindo, eu fiz uma quantidade de vendas muito interessante para quem era um anônimo na internet. E o mais interessante é que, através dessa estratégia que eu utilizei, um leque de oportunidades começou a surgir para mim. Certo? Uma dessas oportunidades foram pessoas que já estavam no mercado, que entraram em contato comigo, para saber como que eu tinha feito aquilo, qual estratégia que eu utilizei. Aí foi onde começou a prestação das minhas primeiras consultorias e mentorias sobre vendas, sobre chatbot, sobre estratégias de venda sem ser conhecido, né? Então, é daqui que parte, desse momento aí em 2017 que parte essa estratégia inteligente, onde eu utilizo desde então até hoje. Se você olhar nesse exato momento que eu gravei essa aula, lá no meu perfil, você vai ver que eu gero pouquíssimos conteúdos. E eu tenho constantemente aí clientes chegando até mim, querendo contratar o meu serviço e querendo adquirir os meus produtos. E é exatamente a mesma estratégia que eu utilizo para os meus clientes, beleza? E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos lá. Qual que é aqui a estratégia comum que tem hoje no mercado? É a estratégia de gerar audiência primeiro para depois vender, né? Então, primeiro você cria conteúdo, gera uma audiência e depois as pessoas vão querer comprar de você. Como que você faz isso? O que o mercado ensina aí? E não está errado, beleza? Não está errado. Só que o que eu vou te mostrar é mais inteligente, é mais rápido, te livra aqui de muitas coisas, tá? Então, a estratégia comum do mercado: tenha bastante seguidores, tenha bastante engajamento, tenha bastante visualizações nos seus posts, nos seus vídeos, ok? E aí se criou no mercado uma regrinha básica, né? Olha, você quer ter bastante seguidores, engajamento, visualizações? Faça 30 stories por dia, 50 reels, faça lives diariamente se você puder, caixinhas de perguntas, faça sorteios, né, para atrair seguidores. Tá? Então, o que a gente começa a ver dentro de toda essa estratégia comum? Tá? A gente começa a olhar aí muitos perfis que parecem cópias um do outro, não é verdade? Se você pegar aí um exemplo, entra aí agora no seu Instagram, se você tiver com o celular, e se for possível, né, mas não saia da aula, e acessa aí um exemplo, perfis de nutricionista. Você vai ver que os perfis são praticamente cópias um do outro. Perfis de pessoas que trabalham na área da beleza, né, micropigmentação, cabeleireiro, esteticista, pessoas que trabalham que vende produto aí fitness. Você vai olhar que são muito parecidos os perfis. Por quê? Porque geralmente eles seguem os mesmos top players do mercado, consomem o mesmo conteúdo que eles, e aí geralmente até adquire cursos e começa simplesmente a replicar as mesmas coisas. Tá? Isso não é interessante. Às vezes a pessoa ela tem um puta de um trabalhão ali e não consegue atingir as metas de vendas. Então essa é a estratégia comum que tem no mercado. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui de uma influenciadora que ela teve uma missão, né? Ela recebeu uma missão de atingir uma meta de vender 37 camisetas no perfil dela. Detalhe, o perfil dessa influenciadora, na época, ela tinha 27 milhões de seguidores. Isso foi em 2019, se não me engano.
Então ela recebeu a missão de uma empresa, né, uma companhia aí, de vender 37 camisetas e após a venda ali, eles fechariam um contrato, fazeria ali alguma parceria. Essa influenciadora ela simplesmente falhou. Ela não conseguiu vender 37 camisetas para um público de 27 milhões de pessoas. Por que eu estou te contando isso? Né? Isso daqui é uma prova clara, dentro de várias outras que eu poderia trazer aqui para você, de que você criar conteúdos diário ali, ele pode te trazer audiência, pode te trazer fama, mas não vai te trazer necessariamente vendas, ok? Principalmente se você estiver criando aí conteúdo sem estratégias, né? Sem ter conhecimento lá dos 5 níveis de consciência que eu te falei, lembra? Então, esse aqui é um ponto que às vezes eu lamento, eu vejo pessoas aí, empreendedores excelentes, acreditando que essa aqui é a única maneira de gerar vendas, tá? Então, beleza, vamos lá agora para a nossa estratégia inteligente. Qual que seria essa estratégia inteligente? De maneira bem resumida, é você fazer anúncios patrocinados através do BM. Primeiro, o que é anúncio patrocinado? Sabe quando você rola a sua timeline aí, e de repente aparece para você um vídeo, aparece para você uma imagem de uma pessoa que você nem segue. Talvez uma pessoa que você nunca viu na sua vida te oferecendo um produto ou um serviço. Isso é anúncio patrocinado, tá? E é basicamente isso daqui, ó. Como você pode ver aí. Tá? Aqui nessa parte de cima vai aparecer aqui, ó, patrocinado. Então tudo que você vê a partir de hoje escrito patrocinado é uma pessoa que está pagando para que essa publicidade ela chegue a ter no seu perfil. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Então você pode criar aí um vídeo, né, igual tem esse exemplo aqui, ou uma imagem oferecendo, né, o seu produto, oferecendo o seu serviço, ou simplesmente na questão de brand mesmo, né? Falando aí da sua marca. Então você pode criar um vídeo, uma imagem falando. E aí a pessoa ela vai ver esse vídeo, vai ver essa imagem, e aqui logo abaixo, como você pode reparar, vai ter um botão. É o que a gente chama de call to action, né? Uma chamada para ação. E aí nesse botão a pessoa ela pode clicar e ir diretamente para o seu WhatsApp para falar com você, para falar com o seu departamento comercial, tá? Ou pode clicar aqui para um site, pode clicar aqui para uma landing page, né? Landing page é como se fosse um site, mas um site com uma única página onde tem uma oferta sobre um produto ou um serviço, certo? Então esse daqui é um anúncio patrocinado. E aí você deve estar falando, beleza, Cléber, eu sei, aparece lá para mim um botãozinho impulsionar, né? Só eu apertar naquele botão. Bom, você pode fazer assim também. Mas o que eu te recomendo é que você faça isso através da BM. O que é BM? É uma ferramenta de anúncio dentro do próprio Facebook, exclusivamente para anúncios, para que você faça isso de maneira muito mais profissional, né? Que é o Business Manager, que é esse daqui, ó. Eu vou deixar o link aí para você. Tá? E aí você vai clicar, você vai acessar essa área aqui, e aí você vai criar uma conta. Você vai clicar aqui, vai colocar o nome da sua empresa, vai colocar o seu nome completo aqui, e aqui na parte de baixo você coloca o e-mail que você utiliza para acessar as suas redes sociais. Depois coloca enviar, e é só seguir o passo a passo, e ele vai te mandar para uma tela, tá? Igual a essa que você está vendo agora. E aqui é onde você vai criar todo o seu anúncio. Já já eu vou entrar nessa parte aí. Beleza? Então, é através do BM, do gerenciador de anúncio, que você vai criar aqui os seus anúncios patrocinados. Tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó, que eu já acabei mostrando, né? Que é do Drive, que é o anúncio aqui patrocinado. Acabei adiantando um pouquinho. Quais que são aqui as vantagens de você fazer anúncio patrocinado? Se você ainda não começou a anotar as informações que eu te passei, esse aqui é o momento. Anote tudo que eu vou te falar agora, se possível, porque já vai fazer aí bastante diferença no seu negócio. Tem diversas vantagens para você utilizar essa estratégia inteligente que seria os anúncios nesse primeiro momento. Mas eu listei aqui apenas 6. A primeira vantagem é o seguinte: que você vai oferecer o seu produto somente para quem quer comprar o seu produto. Lembra lá dos 2 tipos de público? Então aqui dentro da plataforma você vai escolher o público consciente. Essa daqui é a primeira vantagem. Beleza? Então você não tem que convencer ninguém. Você vai aparecer para as pessoas que já querem comprar. Seria mais ou menos
exemplo que eu utilizei lá para você da água, lembra? Então essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, você não se limita aos 5% dos seus seguidores, tá? Com um único conteúdo você consegue atingir aí centenas e milhares de pessoas com um único conteúdo. Não sei se você sabe, mas quando você faz uma postagem ali no seu perfil de maneira orgânica, sem pagar, as redes sociais ela mostra em torno para 5% dos seus seguidores. Imagina que você tem 10 mil seguidores. Quando você faz uma postagem, essa publicação ela chega aí para 500 pessoas apenas dos seus 10 mil seguidores, ok? E se chegar ainda, certo? Quando você faz um anúncio patrocinado, você pode simplesmente escolher para quantas pessoas esse seu anúncio vai chegar. Um exemplo, olha aqui. Eu fiz aqui um anúncio como exemplo para essa aula. Eu vou fazer um anúncio aqui na região de São Paulo, ok? E aqui do lado ele já me mostra que eu posso ter um alcance aqui, eu posso alcançar até 20 milhões de pessoas. Kleber, mas eu não vendo na região de São Paulo, eu vendo aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade tem 50 mil habitantes. Ok, maravilha. Então, olha só, você já tem a possibilidade de alcançar as 50 mil pessoas na sua cidade. Coisa que você não conseguiria alcançar fazendo publicações aí na sua rede social. Certo? Então, beleza. Usa aqui esse exemplo como título, tá? Pega aí e coloca para sua realidade. Então, vamos lá. Aqui dentro da plataforma, você pode escolher também idade, ok? Kleber, eu atendo aqui somente pessoas de 20 anos a 42 anos, ok? Então você vem aqui, você configura, você pode mudar aqui, ó, de 20 anos para até 40 anos, certo? Kleber, eu atendo aqui só mulheres, você pode pôr aqui, ó, só mulheres. Eu atendo todos, você vem aqui e coloca, você atende todos, homens e mulheres, tá certo? E aí você vai ver aqui do lado, ó, se você atende aqui, vamos colocar aqui só mulheres, tá? Só mulheres. Então você pode, em um único dia, alcançar aqui 1.800 pessoas até 5.300 pessoas em um único dia, ok? Em um único dia. Isso aqui é uma estimativa com um único conteúdo. De repente você faz um vídeo ou uma imagem falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E aí essa única publicação, esse único vídeo, essa única imagem, pode chegar aqui até a 5 mil pessoas. Onde que você conseguiria atingir tanta gente com uma publicação aí na sua rede social sem utilizar essa estratégia? Não tem chance, não tem possibilidade. Beleza? Então vamos continuar aqui. Qual que seria a terceira vantagem? A terceira vantagem é velocidade. Se você quer ganhar dinheiro rápido, se você quer ter clientes rápidos, se você quer vender de forma mais rápida, pronto, é através dessa estratégia que eu estou te mostrando. Então você percebeu aqui, em um dia você atinge 5 mil pessoas. Olha a velocidade que você está dando para o seu negócio. Onde que você atingir 5 mil pessoas fazendo ali aquela quantidade de publicações ali dentro do seu perfil. E além da velocidade, eu não sei se eu coloquei aqui entre as 6, mas é o tempo. Então imagina que você tira aí 3 horas do seu dia para produzir conteúdo. Aquela loucura, ou 3 horas para produzir conteúdo, sem falar que você fica aí de manhã até a noite fazendo stories. Certo? Para atingir quantas pessoas? 200 pessoas? 100 pessoas? Sei lá, 800 pessoas? Onde aqui você consegue dar velocidade nisso e otimizar o seu tempo. Você faz a sua publicação aqui, digamos que você fez esse anúncio de manhã. Cara, acabou. Você fez ela de manhã, a plataforma vai trabalhar para você o dia inteiro. Kleber, e um mês inteiro é possível? É possível. Você pode configurar a plataforma aqui para que faça para você esse trabalho sujo, né? Esse trabalho pesado, vamos dizer assim, 30 dias, o ano inteiro. Olha a quantidade de tempo que você está economizando e a velocidade que você está colocando no seu negócio. A quarta vantagem é que você tem controle de tudo, que é basicamente o que eu acabei de te explicar aqui. Ok? Você tem controle de absolutamente tudo. É você que controla quantas pessoas você quer atingir, quantos dias você quer que essa campanha fique rodando. Você tem controle de quantas pessoas de fato você atingiu, quantas pessoas clicou aqui, ó, nesse botão, tá? Ah, Kleber, olha só, atingir 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas,
300 pessoas me chamou no WhatsApp. Você tem esse controle, tá? Então você consegue saber onde que você pode melhorar, o que que você tem que fazer para que essa sua taxa de conversão, né? A conversão são as pessoas que clicou no botão, para você aumentar essa taxa de conversão. Então você tem um gráfico aqui dentro, ok? É que eu não vou ter tempo para mostrar aqui nessa aula, mas você vai ter um gráfico aqui dentro que vai te mostrar todos esses dados e todas essas métricas. Então você tem controle de tudo. A quinta vantagem é que é muito barato se comparado às mídias tradicionais. Sabe os panfletos que você paga hoje para que seja distribuído? O carro de som, aquele outdoor, de repente você pagou R$1.000 para colocar um outdoor ali numa rodovia onde as pessoas nem tá grudado ali na tela do seu celular e tem o seu outdoor que você pagou R$1.000, 5, 15 mil, para ficar ali uma semana, 15 dias, né, dependendo da região que você mora. Então, aqui você tem a possibilidade de começar, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, com R$6 por dia. Olha só, R$6 por dia, você pode atingir 2.000 pessoas, de repente. Quando você distribui um panfleto, você, sei lá, de repente você paga aí R$200 por um milheiro de panfleto. Dependendo da região que você tá, pode ser menos, pode ser mais. E aí você paga uma pessoa distribuir por dia, você paga R$40 por dia a diária do panfleteiro. Né? R$40 por dia. A 10 dias já são R$400. 30 dias você vai pagar R$1.200 para essa pessoa distribuir um panfleto para você. Panfleto esse que você está falando com um público inconsciente, que inclusive é a maioria, um público inconsciente, então você está perdendo dinheiro, você não sabe exatamente, você não tem dados, não tem métrica nenhuma de como que está sendo executado essa ação, tá? Você não tem números. Então, imagina se você utilizasse esse dinheiro nessa estratégia inteligente. Olha só o poder, o potencial que tem isso. Beleza? Qual que seria a sexta vantagem? Seria simplesmente liberdade. Você não vai precisar fazer dancinha, caso você não queira, se você gosta e se sente bem, não tem problema. Aí aqui eu estou falando exclusivamente para pessoa que não gosta, que é o meu caso. Então você não vai precisar ficar fazendo dancinha, não precisa criar 30 stories por dia, não precisa postar 3 vezes por dia, porque essa é a regra, né, da estratégia comum. Não vai precisar fazer sorteios, que geralmente só atrai pessoas interesseiras. Né? Você vai se livrar, não vai se tornar uma pessoa refém das redes sociais. Ok? Então, essa estratégia inteligente te dá esta liberdade. Entendido? Vamos agora finalizar essa aula. E eu quero trazer aqui para você uma observação. Então, você deve estar falando, beleza, Kleber, legal, vou criar minha conta lá. E vou para cima, cara. Vou fazer os anúncios. Legal. Você já vai sair na frente de muita gente. Pode apostar. Porém, não basta criar um anúncio patrocinado. Você precisa entender sobre as estratégias. Ok? Lembra aqui que eu falei do público? Eu acho que só te mostrar aqui os 5 níveis de consciência do público para você, eu acho que já te mostra um pouquinho da imensidão, da importância de entender sobre estratégias. Não é verdade? Então vamos lá. Para onde que você vai enviar essas pessoas depois que elas virem o seu anúncio e clicarem nesse, né? Kleber, eu vou colocar aqui um botão de WhatsApp, vem todo mundo para o WhatsApp e aí eu vendo no WhatsApp. Será que é a melhor estratégia para você? Será que é a melhor estratégia para o serviço que você está oferecendo? Para a região que você mora? As pessoas que você contratou lá, você tem um time comercial para receber essas pessoas no WhatsApp? Essas pessoas, esse seu time comercial está preparado para se comunicar ou é você mesmo que vai receber? Entende? Então, esse é um ponto muito importante que precisa ser levado em consideração. Saber identificar também qual que é o estágio que esse público que está. Kleber, eu entendi aqui, vou falar com o público consciente. Como que você vai descobrir esse público consciente? É um público consciente, mas que nível de consciência que ele está? O nível de consciência do produto, da solução, ou ele está consciente 100%? Está entendendo? Uma outra coisa, quais são as métricas que você vai analisar? Então, essa ferramenta ela vai te gerar aí inúmeras métricas, dados, informações que você vai analisar e você vai cada vez mais potencializar esse anúncio ou cada vez mais você vai prejudicar ele, tá bom? Qual que é a copy? A copy, ou seja, a copy é a mensagem, a comunicação. Qual que é a comunicação que você vai utilizar com esse público? Lembra lá que eu falei do público dos 5 níveis de consciência? Imagina o seguinte, que você cria um anúncio
E aí você está falando com um público que ele só tem consciência do problema. Um exemplo, esse público ele sabe aí que ele precisa vender. Vou pegar o caso do vendedor e aí você coloca aí para o que você faz, tá? Tem consciência que precisa vender, beleza. Mas ele não tem consciência ainda de qual produto que ele vai escolher para resolver esse problema. E aí, de repente, você pega lá e joga o seu produto e esfrega na cara dessa pessoa. Primeiro, você precisa saber como que você vai se comunicar com esse público. Como que você vai falar com ele? Para que, de fato, ele comece a ter consciência que precisa do seu serviço, do seu produto, e que o seu produto e o seu serviço é o melhor para ele dentre tantos outros no mercado. Certo? E aí você também precisa saber qual que é o criativo ideal que você vai usar. O que é criativo? Criativo é o vídeo, né, ou a imagem que você vai utilizar. Por exemplo, Kleber, eu vou criar aqui uma imagem falando que o meu serviço ele tá com 50% de desconto. Será que é a melhor estratégia? Será que você não vai prostituir, de repente está prostituindo o seu serviço? Você está desvalorizando o seu serviço? Hã? Obviamente que você colocar uma promoção, ela pode ter uma estratégia boa, sim. Inclusive eu utilizo às vezes aqui para alguns clientes. Mas dependendo do dia, dependendo do mês, dependendo da semana, dependendo do seu público, não é a melhor estratégia você iniciar já colocando promoção, beleza? Então tem essas informações aqui que é importante, tá? Então vamos refletir aqui. Qual dessas estratégias você está utilizando hoje? A estratégia comum, que a maioria utiliza, ou a estratégia inteligente, que são poucos que utilizam e têm resultados muito excelentes? Tá? Se você está utilizando a estratégia comum, esse é o momento de você começar a ir para um outro nível. Utilizar algo mais inteligente, que traga velocidade, que economize o seu tempo. E se você já está utilizando a estratégia inteligente, mas de repente você não está utilizando o melhor dela. De repente, nessa parte aqui das observações, tem algumas coisas aqui que precisam serem melhoradas, tá? E aí, eu quero te fazer uma pergunta, tá? E preste bastante atenção agora. Você quer a minha ajuda? Você quer a minha ajuda para implementar essa estratégia inteligente aí no seu negócio, ainda hoje, se possível? E começar a vender de maneira mais acelerada? Ok? E começar a economizar o seu tempo, a dar velocidade para o seu negócio? Você quer a minha ajuda? Se fez sentido para você tudo que eu apresentei aqui, se você falou, Kleber, realmente faz sentido, eu não tinha pensado nisso, ou de repente eu sabia disso, mas não tinha parado para analisar o quão importante e quão poderoso é essa estratégia que você me mostrou, eu quero colocar isso em prática aqui na minha empresa, no meu negócio. O que você tem que fazer agora? Aqui abaixo eu vou deixar um botão ou um link, e aí você vai clicar e você vai entrar em contato comigo, tá bom? Falando para mim, Kleber, eu assisti o seu vídeo sobre a estratégia inteligente e eu quero implementar essa estratégia no meu negócio, tá? Hoje, nesse momento, eu tenho algumas opções aqui para solucionar esse problema, tá? Eu tenho alguns cursos que eu posso te oferecer, mas eu tenho também a minha mentoria, que eu acredito que nesse momento seria o mais ideal para você, tá? Então, aí você entra em contato comigo, tá bom? E eu vou analisar o seu caso, você fala para mim qual que é o seu nicho, o que você vende, se é produto, se é serviço, qual que é o seu momento atual, e aí eu vou mostrar para você e te apresentar qual que é a melhor solução, tá bom? Mas faz o seguinte, faça isso o quanto antes, tá certo? Faça isso o quanto antes, porque eu trabalho dentro de um cronograma de agenda, né? Então, eu abro vagas para um grupo específico de empreendedores, onde eu trabalho ali, executo as ações, ajudo essa pessoa, e aí eu fecho essa agenda. Então eu fico sem atender por algum tempo. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu esteja com a minha agenda aberta, mas ela rapidamente ela acaba fechando, tá? Então, se fez sentido para você e você quer a minha ajuda, entre em contato, clica aqui no botão ou no link que está aqui abaixo ou aqui do lado desse vídeo e aí a gente conversa sobre esse assunto, tá certo? Um abraço e até a próxima.